Fala, gurizada! Vamos seguir o estudo da elétrica. Na aula anterior eu expliquei um pouquinho aí, né? Falei na verdade um pouquinho sobre a história da evolução do estudo da elétrica, e hoje a gente vai falar aí a respeito então da eletricidade, né? Mas para eu poder falar hoje o que eu tenho para contar para você sobre eletricidade, eu preciso falar primeiramente sobre o átomo. Estou colocando aqui uma animação para você ir acompanhando. O átomo, ele foi aí descrito, né, muito tempo atrás, já era comentado não só pelos gregos, mas também pelos indianos, né, mas foi descrito mesmo em 450 a.C. por um filósofo grego chamado Demócrito. E a palavra átomo significa indivisível, né? Aquilo que não se divide. Mas nós vamos ver já já que o átomo sim, ele pode ser dividido. Bom, o átomo, ele é a partícula fundamental de toda a matéria. E o que é matéria? Matéria é simplesmente tudo o que existe no universo. Tudo que existe no universo, que ocupa um espaço no universo, isto é matéria. E toda essa matéria é formada por átomos. Existem 118 tipos, né, diferentes de átomos, de elementos químicos, né, que estão lá dispostos na tabela periódica. Mais tarde eu boto uma fotinha da tabela periódica aqui, mas com certeza você já deve ter visto isso. Bom, um átomo, que é a menor parte formadora da matéria, né, extremamente pequeno, né, só é possível observar átomos pela microscopia de tunelamento, é o nome dessa microscopia. Um átomo, ele é formado por duas regiões. Nessa região central, ali se chama núcleo. E no núcleo existem dois tipos de partículas. Os nêutrons, como o nome já fala, é neutro, que não possui carga, e os prótons. E os prótons foram designados como cargas positivas. Quando eu falar em positivo ou negativo, eu não estou falando em contas, né, em somar ou diminuir. Não, é apenas uma atribuição, é uma nomenclatura para diferenciar cargas. Então, os prótons estão no núcleo, vão ficar ali, e são as cargas positivas. Já nessa região ao redor, né, que está em movimento, aí se chama eletrosfera. E estas partículas que estão girando aí são os elétrons, que foram denominadas cargas elétricas negativas. Tá? Então, prótons, cargas elétricas positivas, estão no núcleo, e elétrons são as cargas negativas. Bom, pessoal, eu estou colocando aqui então uma fotinha de uma tabela periódica aí, dos 118 elementos químicos que existem na natureza. Isso vocês vão estudar em química, tá? Se estuda na química, não vem muito ao caso agora do que nós vamos estudar, mas só para não ficar no vácuo. E para você ter uma ideia do tamanho de um átomo, né, por ele ser a menor partícula que existe aí, menor parte da matéria, em 1 milímetro, né, 1 milímetro, aquele risquinho que tem lá na régua, você poderia lá emparelhar, né, fazer uma fila aí de em torno de 10 milhões de átomos. Então o átomo é extremamente, miseravelmente pequeno, mas tem uma força energética destrutiva. Tá? Bom, todos os corpos possuem cargas elétricas, né? Esta câmera que eu estou gravando tem cargas elétricas, eu que estou aqui falando a vocês, né, tenho cargas elétricas. Então todo corpo possui cargas elétricas. O que acontece é que o corpo pode estar neutro ou um corpo pode estar
eletrizado. Falei agora que existem dois tipos de cargas. Os prótons, que estão lá no núcleo, que são as chamadas cargas positivas, e os elétrons, que estão a girar ao redor deste núcleo, que são as cargas negativas. Um corpo é considerado neutro quando a quantidade de cargas positivas, prótons, é igual à quantidade de cargas elétricas negativas, elétrons. Tá? Então o corpo está neutro. Então você não vá confundir, que é uma questão que o pessoal erra, né, quando vai fazer lá os vestibulares, o Enem da vida. Um corpo é neutro, né, por não possuir cargas elétricas. Nai. Todo corpo possui cargas elétricas. O corpo está neutro quando as cargas positivas e negativas estão em equilíbrio, estão na mesma quantidade. Existe a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí o corpo é neutro. O corpo eletrizado é quando estas cargas estão em quantidades diferentes. Aí o corpo vai ser eletrizado positivamente quando ele tem mais cargas positivas, é lógico, né? Tem mais prótons. E o corpo está eletrizado negativamente quando ele tem mais elétrons, que são as cargas negativas. A gente vai estudar também lá sobre corrente elétrica numa próxima videoaula, mas já vou avisar agora. O movimento, como você viu no videozinho que eu botei ali, né, que fica lá girando, são sempre os elétrons que estão se movimentando. São os elétrons que vão passar de um corpo para outro na eletrização, né? Vai passar elétron de um corpo para outro. São sempre os elétrons. Nos prótons que estão lá no núcleo não ocorre isso. Quando ocorre, você tem simplesmente uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Ainda vou falar disso aí nessas aulas, tá? Então, o que ocorre é a passagem de elétrons. Então, todo corpo possui cargas elétricas. Todo corpo possui carga. Neutro, as cargas estão iguais, e eletrizado, as cargas estão diferentes. Positivo tem mais cargas prótons, negativo tem mais cargas elétrons. Buenas, nessa aula de hoje eu vou falar aí da eletricidade, uma parte chamada eletrostática. Eletro de eletricidade, de elétrons, né, que eu já comentei lá na primeira videoaula lá do âmbar, né, do elétron. Lembra lá do atrito que puxava as folhas secas? Pois bem. E estático é que está parado. Um dos primeiros, né, um dos princípios aí da eletrostática é a questão das cargas iguais e diferentes. Cargas diferentes se atraem, né? Por isso que você vai ter lá o núcleo com cargas positivas e ao redor girando cargas negativas. Elas têm uma atração, por isso que fica dando aquela órbita lá. Tá? E cargas iguais querem se repelir, querem se afastar. Então, os diferentes, os opostos, as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Diferentes se atraem, iguais se afastam. Tá? É até uma das questões da energia nuclear, como lá dentro do núcleo estão todas cargas iguais, elas querem se afastar, mas elas não se afastam. Mas isso é outra história lá para a energia nuclear, bem bacana de falar também. Bom, existe então na eletrostática os processos de eletrização. E o que é uma eletrização? Eletrização é quando um corpo, né? Não imagine corpo, não é só o corpo humano, nós também, mas qualquer corpo, né? Qualquer matéria aí do universo. Quando um corpo está neutro, relembrando o que é neutro, quando a quantidade de cargas
positivas e negativas estão em equilíbrio, então esse corpo está neutro. A eletrização é quando um corpo neutro deixa de ser neutro. E como que ele faz isso? Através aí da transferência de elétrons, né, das cargas negativas. Comentei agora há pouco, sempre ocorre a passagem de elétrons das cargas negativas, são sempre os elétrons que vão se deslocar de um corpo para outro. Então, eletrização, quando um corpo neutro, em equilíbrio elétrico, deixa de ser neutro pela passagem de cargas negativas, de elétrons. Bom pessoal, sobre os tipos, os processos de eletrização, existem 3. E o primeiro, mais simples, mais comum, é a eletrização por atrito. 2 corpos neutros vão então se atritar e vão então se tornar eletrizados com cargas elétricas, né, opostas. E o que acontece com cargas elétricas opostas? Os opostos se atraem. Estou colocando aqui, ó, um exemplozinho que eu fiz aqui. Estou atritando ali uma caneta em um pedaço aí de tecido, né? Esses 2 corpos estavam neutros e ao entrar em atrito, eles vão se tornar eletrizados, os 2. A caneta que está eletrizada, eu vou aproximar do papel, que está neutro. E vai ocorrer ali então a atração. A caneta ali então está atraindo o papel, né? Você pode fazer também com a caneta lá no cabelo, você esfrega no cabelo lá. Eu não vou esfregar no meu porque já tá pouco, né, cara? Já tô no processo aí de... É a idade, né? O cara tem que assumir a idade que tem, né? E a genética, né? Desse ano não passa, né, cara? Quase não tem mais cabelo aqui. Então se eu fizer isso na minha cabeça aqui, eu vou acabar com os poucos fios que estão aqui cobrindo a minha careca. É uma desgraça, né, gurizada? Que barbaridade! Não é fácil ficar velho. Então, voltando aqui, ó. Esse processo de eletrização então por atrito, né? São 2 corpos neutros que estão ali no processo de atrito e eles vão se tornar então, vão passar de neutros para corpos eletrizados com cargas opostas. E quando eu aproximei ali do papel, né, houve então essa atração, né? O corpo eletrizado, a caneta, atraiu o corpo neutro, tá? Certo? Então isso acontece em corpos eletrizados e de um eletrizado com um neutro também, esta atração. A atração de eletrizados opostos e de um eletrizado com um corpo neutro, nessas 2 situações. No teu dia a dia, não diretamente, mas indiretamente, um dia se você já não observou, né, você observa, vamos imaginar o seguinte, nos caminhões, tá? O caminhão, que é um corpo bem grande e que vai andar em uma velocidade bem considerável, ele vai estar em atrito com o ar, né? Vai estar viajando na estrada e vai estar então em atrito com o ar. Este caminhão vai passar de um corpo neutro para eletrizado. E como é que ele não explode, professor? Não explode lá porque os pneus são de borracha. E a borracha é um ótimo isolante. Nós vamos falar sobre condutores e isolantes. Mas acontece o seguinte, este caminhão, quando ele parar, né, lá para despejar, né, para abastecer o tanque lá no posto, né, para depositar o combustível, o que vai acontecer? Ele está carregado, ele está eletrizado, né, está cheio de cargas elétricas ali. No momento que a pessoa chegar ali perto e colocar a mão, ela vai levar um choque desgraçado e cargas elétricas geram faíscas. E uma faísca junto da gasolina e combustível não é uma coisa legal. Por isso então eles têm uma corrente. Essa corrente que vai sair do caminhão, né, ali da lataria, né, do caminhão, e vai ficar encostando no solo. Porque o solo, né, ele vai puxar essas cargas elétricas aí. Essa corrente vai fazer lá o chamado fio terra, né, para descer toda essa descarga elétrica por ali, tá bom? E você já nunca tomou um choque na porta do carro, por exemplo? Eu direto, cara. Tá?
O cara está indo em tal lugar, né? O carro está pegando o atrito, né, do ar. Aí você sai do carro, você bota a mão na porta e tac, chega a dar aquele estalinho. É direto isso aí, tá? No próprio carrinho de supermercado, né? Se vai andando no supermercado, né? Se vai pegando ar, vai entrar em atrito com alguma coisa, chego lá e toco no carrinho de supermercado que é de metal, pega, já dá aquele tac, já dá aquele estalo, tá? Então isso é eletrostática, eletrização por atrito. Segundo tipo de processo de eletrização, eletrização por contato. Na eletrização por contato você vai ter um corpo que está eletrizado, ou seja, ele está com carga, né? E outro corpo está neutro. Quando acontecer o contato do corpo eletrizado com o corpo neutro, vai haver passagem de cargas do corpo neutro para o corpo eletrizado, e quando se afastarem, esses dois corpos vão estar com cargas iguais, do mesmo tipo. No atrito, quando você atritava, né, dois corpos neutros, os dois estavam neutros no começo, como eu fiz lá com o tecido e a caneta, os dois estavam neutros, tá? Quando eu afastei, os dois se tornaram eletrizados com cargas diferentes, né? O tecido ficou com um tipo de carga, a caneta ficou com outro. Na eletrização simplesmente por contato, não que no atrito não seja contato, né, gurizada? Tá? Mas você tá entendendo, né? Então, eu espero que sim. Na eletrização por contato, um corpo já vai estar eletrizado e o outro corpo está neutro. Ao aproximar, né, vai ocorrer a passagem então de cargas do corpo neutro para o corpo eletrizado, e ao se afastarem, aí os dois vão estar com o mesmo tipo de carga. E o último processo de eletrização é a eletrização por indução. Nas duas primeiras, no atrito e no contato, né, então houve, né, o contato físico obrigatório, eles tiveram que se tocar os corpos. Na eletrização por indução, não vai estar ocorrendo o contato físico entre os corpos. Eu vou colocar aqui uma sequenciazinha de figuras aqui para você entender essa eletrização aí por indução. Então, você vai ter ali um indutor, tá? Que é aquele que está mais afastado, com sinaizinhos de mais. Então quer dizer ali que ele é um corpo eletrizado, e neste exemplo de forma positiva, tá? Porque ele tem mais cargas positivas, e ele vai se aproximar de dois corpos neutros, né? Que estão com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ok? Ao ir se aproximando, vai ocorrer então a eletrização destes corpos que estão neutros, uma eletrização por indução, sem haver o contato. Então você percebe que ao se aproximar o indutor, o corpo que já estava eletrizado, agora ele vai se aproximando e os corpos que estavam neutros também vão se tornar eletrizados de forma contrária. O indutor está carregado positivamente, o que está mais próximo do indutor agora ficou um corpo eletrizado negativamente, e o segundo lá, né, o último, ficou eletrizado positivamente. Tá? Então na eletrização por indução vai sempre dando cargas opostas. E agora você vê que quando aproximou mais ainda, quando o indutor chegou mais perto ainda, aquele último se afastou. E por que ele se afastou? Porque ele tem a mesma carga, o mesmo tipo de carga que o indutor, positivo e positivo. E aí os iguais se repelem. Ah, professor, agora eu estava aqui pensando num negócio, né? Pensando que eu tô com fome, tá tomando um cafezão agora, né? Já cansei de ouvir o professor falar aí, mas que barbaridade, gurizada. O seguinte, quando fez ali a experiênciazinha do papel, ocorreu os três processos de eletrização
Sim, senhores e senhoras, ocorreu os 3 processos de eletrização. Primeiro, quando eu atritei a caneta no tecido, né, eu fiz ali então uma eletrização por atrito, onde eu tinha 2 corpos neutros, eu atritei os 2 e deixei os 2 eletrizados de forma oposta, com cargas contrárias. Quando eu peguei, né, a minha caneta que estava eletrizada e eu fui me aproximando do papel, ainda sem tocar nele, então eu tinha um indutor carregado eletricamente, né, com carga, e me aproximei do papel que estava neutro, sem tocá-lo. Aí foi essa que eu expliquei agora, por indução. Aí houve a atração e eles tiveram um contato. Quando eu separo os 2, eles ficam com a mesma carga. Certo, gurizada? Então assim, ó, essa é a base da eletrostática, né? Não é bem teórico essa primeira parte de elétrica, tá? E bem básico mesmo, tá? Até porque imagine vocês aqui um biólogo explicando física, mas eu gosto de física, tá bom? E pode ter certeza que eu não falei besteira aqui para vocês não, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Façam aí a experiênciazinha com a caneta, pode ser com o balão também, né? Você atritar o balão lá numa flanela, atrita ele, depois chega perto do teu cabelo, né? Já que tu tem cabelo e eu não, chega perto do teu cabelo lá para ele levantar, né? Vocês podem fazer essas experiênciazinhas aí, tá? Menos a de enfiar alguma coisa na tomada, tá? Porque daí não é eletrostática, aí é corrente elétrica. É na próxima aula. Tu não me vai fazer besteira, gurizada. Você não seja doido. Eletricidade, ela é essencial para nossa vida, mas ela é muito perigosa. Não vai fazer besteira. Mas essa do balão, né? Atrita, enche o balão de ar lá, né? Amarra ele lá e atrita ele um monte e chega perto do teu cabelo, né? Espelhinho teu braço lá para ver o que vai acontecer. Tá? Você vai ver aí os princípios aí de eletrização, tá? Isso é eletrostática. Valeu, gurizada. Então, um grande abraço e até a próxima. Então vamos lá. Sorria! Você está numa experiência científica, agora aproxima aqui do papel. Aproxima do papel também. Tira a mão.